Olá, tudo bom? Pastor Marcelo Matias aqui de Serafina Correia. Deixa eu te lembrar uma coisa importante. Dê valor às coisas que você tem, dê valor à vida que você tem. Aprenda a valorizar aquilo que você conquistou ao longo da caminhada. Nós temos uma grande dificuldade ao longo da nossa vida de valorizarmos muito aquilo que nós não temos e de menosprezarmos aquilo que ao longo da vida com o Senhor a gente constrói. E eu falo isso em tempos de perdas, né? Na verdade, esse tempo de pandemia tem sido um tempo de muitas perdas. Pessoas têm perdido seus familiares, vítimas da doença, pessoas têm perdido emprego, pessoas têm perdido sua empresa, pessoas têm perdido tantas coisas, tantas perdas acumuladas ao longo desse tempo, desde que a pandemia se instalou em nosso meio. E eu fiquei pensando assim, puxa vida, que importante é nós termos a consciência nos dias de hoje do valor das coisas que nós temos, porque geralmente a gente tem a tendência a olhar para fora, a olhar para a grama do vizinho, para a vida do outro e valorizar mais aquilo que a gente não tem do que aquilo que necessariamente nós temos nas nossas mãos. E isso me lembrou um texto conhecido de cada um de nós, um texto que narra uma parábola de Jesus, que é a parábola do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15. E aquela parábola, geralmente a gente não olha nesse contexto, nesse prisma, naquela parábola Jesus ele relata a história daquele filho que em determinado momento se sente insatisfeito com a vida que tem, talvez achasse que a vida dele era muito ruim, talvez achasse que aquilo que ele tinha à sua disposição não era suficiente, talvez ele achasse que a vida lá fora fosse bem melhor do que a vida que ele tinha dentro de casa. E em determinado momento, aquele filho assume uma atitude extremamente ingrata diante do pai, pede ao pai que lhe dê a parte que lhe cabia na herança. Com isso, ele está menosprezando a vida do pai, como se dissesse para o pai, olha, o Senhor está vivo, mas para mim o Senhor está morto. E já que o Senhor está morto, eu quero a minha parte da herança para que eu viva a minha vida do meu jeito. E aquele rapaz, julgando ter uma vida ruim dentro de casa, uma vida limitada dentro de casa, resolve então ir fora dos arraiais da casa do pai e viver a vida do seu jeito. E durante algum tempo ele desfruta dos recursos que tinha nas mãos. Durante algum tempo, muitos amigos estavam ao seu lado, a vida aparentemente era muito bela, era muito boa, até que o dinheiro começa a acabar, né? A vida então começa a mostrar a sua carranca feia, a sua carranca assustadora, a realidade começa a se apresentar a ele, e em determinado momento ele se percebe num chiqueiro, cuidando de porcos, sem ter o que comer, sem ter onde morar, sem ter o que vestir, desejando comer da ração que ele dava ali aos animais. E em determinado momento ele coloca a mão na cabeça e cai em si e percebe tudo aquilo que ele perdeu ao longo da caminhada. Ele fala assim, puxa vida, quanta coisa eu joguei fora, quanta coisa eu perdi. Como a minha vida anterior era uma boa vida, como eu era feliz e não sabia. E aí ele resolve então se humilhar, voltar à casa do pai, pedir perdão ao pai. O final da história você conhece, o pai recebe ele com o coração aberto, o abraça, não o trata como empregado, mas volta a tratá-lo como filho, como sempre foi no coração do pai. Mas a grande questão disso tudo é que nem sempre na vida nós temos a oportunidade de reaver aquilo que foi perdido, de reaver aquilo que a gente jogou fora, de reaver aquilo que simplesmente nós lançamos ao vento porque não demos o devido valor. E o meu convite para você, e uma análise pessoal que eu faço, é que a gente precisa olhar para a nossa vida hoje e perceber aquilo que nós temos nas mãos e valorizar o que nós temos nas mãos. Olhe para o seu casamento, valorize o seu casamento. Olhe para o que seus pais têm te dado, valorize aquilo que os seus pais têm lhe dado. Olhe para o seu trabalho, valorize o seu trabalho. Olhe para a sua vida de uma forma geral, embora você queira galgar novas metas e novos objetivos, embora você sonhe, almeje crescer, prosperar, e isso não é pecado, mas antes de pensar nisso, seja feliz, contente, alegre, satisfeito com a vida que você tem e agradeça a Deus por aquilo que você já conquistou com Ele ao longo da sua caminhada. Não seja ingrato. Não espere como esse rapaz do texto que nós citamos, perder o que se tem
para dar o devido valor, porque nem sempre a gente consegue recuperar aquilo que a gente jogou fora. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida. Tchau!